Nos últimos dias, você pode ter ouvido coisas sobre essa meca que te deixaram preocupado. É complicado ouvir rumores na internet, né? Então que nós, pessoas associadas da Associação Saúde Mental Camarada, digamos para vocês o que é essa meca de fato. Nesse vídeo, nós vamos explicar o que é essa meca, o que aconteceu na Assembleia do dia 13/12, o que mudou, o que não mudou e o que mudará a partir dessa data. A Sameca foi criada em setembro de 2022 como um projeto. Na época, o Vini, que já era um militante organizado, criou a Sameca para poder oferecer assistência psicológica para o pessoal do Discord. Nessa época, a gente era só uma planilha com contato de psicólogos e de pacientes interessados. E tinha uma pessoa que ficava passando contato de um para o outro. Era um negócio bem artesanal, sabe? Com o passar do tempo, a Sameca foi crescendo. Infelizmente, o Brasil é um país com altos índices de transtornos psicológicos. Isso porque nós temos uma estrutura pública precarizada, como uma estratégia política da direita liberal e uma conivência também da esquerda institucional. Além disso, o acesso à psicoterapia no país sempre foi um privilégio para poucos, mas não acaba por aí. Os trabalhadores de saúde mental do nosso país são altamente precarizados. E nesse contexto, o nosso crescimento fez com que essas pessoas fossem chegando, com vontade de sair dessa precarização, com vontade de se organizar. E foram esses os profissionais que começaram a fazer a organização interna da Sameca. Foram eles que começaram a exigir e ao mesmo tempo produzir alinhamentos políticos internos e fazer debates de conjunturas sociais e políticas. Aos poucos, o nosso trabalho foi sendo reconhecido e chamando a atenção. Foi aí que a gente começou a receber também nutricionistas, médicos e fonos, outros profissionais da saúde que queriam se organizar. E como vocês podem ver, quem estruturou a Sameca desde o início foram as suas bases. Como um jeito de dar forma à Sameca, nós procuramos a melhor maneira de nos organizar. E aí veio o nosso Estatuto Social, em 8 de fevereiro de 2025. E nele nos entendemos como uma associação sem fins lucrativos. Olha só o que diz o nosso primeiro artigo. Artigo número 1. A Sameca, Saúde Mental Camarada, também designada pelo acrônimo Sameca, fundada em 8 de fevereiro de 2025, é uma associação sem fins lucrativos. Então, olha só, para quem está se perguntando aí, a Sameca agora virou uma empresa, a Sameca agora está pensando em lucro, vai mudar tudo na Sameca? A resposta para você é não. Nós não queremos e nem se nós quiséssemos, não há possibilidade de virar uma empresa. E não é isso que nós queremos. Abrir mão de tudo que foi construído até aqui coletivamente não faz o menor sentido. E de verdade, não é isso que nós queremos. Nós continuamos uma associação sem fins lucrativos. E para você que está aí se perguntando, a Sameca está abandonando a via revolucionária e o marxismo-leninismo? Eu vou ler para você o nosso artigo número 2, para responder um grande não. Artigo 2. A associação tem as seguintes finalidades: promover psicoterapia e atendimentos na área da saúde, promover a organização de profissionais de saúde e profissionais que vierem a colaborar com o projeto, orientados pela teoria marxista-leninista, promover a formação continuada para pessoas profissionais associadas. Este artigo número 2, ele estava presente antes da Assembleia, continua presente no nosso estatuto. O que significa? Nós não vivemos sem o viés político. A Sameca não existe sem o viés político. Olha só o que diz o nosso artigo número 3. No desenvolvimento de suas atividades e no que mais os regimentos internos vierem a tratar, a associação parte de uma perspectiva marxista-leninista, que necessariamente considera o que norteia as lutas antirracistas, antimisóginas, antimachistas, anti-homofóbicas, antitransfóbicas, antifascistas, antiliberal, anticapacitista, antimanicomial, anticolonial e todas as outras que se somam à defesa de minorias sociais. Vocês percebem, então, que esses 3 artigos que eu li para vocês falam da importância do viés político na Sameca? E reitero, a Sameca sem o viés político não existe. Não faz sentido dizer isso, porque a nossa prática, ela fala justamente daquilo que nós vivemos também em teoria. É também pouco responsável
falar do trabalho de centenas de militantes sérios sem conhecer a realidade. Mas a prática é o melhor critério da verdade, não um documento. Então nós vamos te dizer o que nós fazemos e vamos continuar fazendo, o que nos permite assumir que continuaremos com a mesma linha política. Nós temos dentro da Sameca formações mensais, todas dentro do âmbito político, como psicologia e antirracismo, combate à transfobia, entre outros. Também temos grupos semanais de leitura e debate, sendo que atualmente nós estamos lendo Mark Fisher, Os Fantasmas da Minha Vida, em um desses grupos, no outro, Neoliberalismo como Gestão do Sofrimento Psíquico. Isso para trazer o exemplo de 2 dos cerca de 20 eventos semanais gratuitos para as pessoas militantes da Sameca. Além das conferências regionais e a nacional, que nós vamos falar mais para frente. A Sameca é uma associação sem fins lucrativos, independente e orientada pelo marxismo-leninismo. Gente, temos isso fixado até no topo do nosso feed. Nós temos respaldo teórico para esse movimento. Abre aspas. O proletariado tem toda uma série de organizações, sem as quais não pode lutar com êxito contra o capital. Sindicatos, cooperativas, organizações de fábrica, grupos parlamentares, associações de mulheres sem partido, imprensa, organizações culturais, educativas, federações de jovens, organizações revolucionárias de combate durante as grandes batalhas revolucionárias, sovietes de deputados como forma de organização estatal, se o proletariado está no poder, etc. A imensa maioria dessas organizações não são organizações de partido, e somente uma parte delas adere diretamente ao partido ou constitui uma das suas ramificações. Fecha aspas. Falar que só existem organizações sob o guarda-chuva de uma vanguarda é ignorar a teoria e a prática comunista e a luta de diversas organizações e de pessoas trabalhadoras. Então, o que aconteceu no dia 13/12/2025? A diretoria da Sameca e as pessoas militantes da Organização Soberana, que também eram militantes da Sameca, fizeram uma Assembleia Geral da associação, na qual foi proposto que a Sameca continuasse sendo uma associação, mas não tivesse mais vínculo institucional com a Soberana, como sendo uma de suas frentes de massa. Isso pensando inclusive em autonomia técnica para tomada de decisões referente às áreas da saúde que contemplamos e de outros processos da associação, como as nossas conferências, por exemplo. Daqui levantamos 2 pontos importantes. Não foi uma decisão tomada pela diretoria central. Foi uma proposta apresentada pela diretoria central, demais diretorias e coordenadores, em assembleia para a votação das pessoas associadas. E 2, foi uma ação possível e prevista no inciso 10 do artigo 18º do Estatuto da Sameca, de conhecimento da Soberana, que diz que compete à Assembleia Geral apreciar e ou aprovar alterações de ordem administrativa, política ou de outra natureza, contanto que não contradigam os outros artigos do presente estatuto. Quem decidisse é a diretoria? Não. Quem decidisse é o presidente? Não. Quem decide isso são as redes sociais e os movimentos que acontecem por aqui? Não. Então, quem decide isso? Quem decide sobre o que é a Sameca, suas alterações e seu futuro são as pessoas militantes da Sameca, profissionais de saúde, designers, editoras, programadoras, contadoras, todos da mesma forma. E o espaço para que isso aconteça são as assembleias. Por que vocês não deixaram o pessoal da vanguarda entrar na Assembleia? Isso é uma meia-verdade. As pessoas da Soberana, além da diretoria central, que já estavam no servidor antes, estiveram presentes e acompanharam a Assembleia, podendo se manifestar e votar. Destacamos que para acessar o nosso servidor interno, existe um protocolo que respeita a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, e considerando que todas as atividades que acontecem na associação e todos os dados sigilosos que ali circulam, a gente respeita as diretrizes em cuidado aos nossos militantes e os nossos pacientes. Enquanto profissionais da saúde, trabalhamos com sigilo e prezamos muito por esse cuidado. Logo, há um tempo de espera para quem pede para entrar no nosso servidor, inclusive os nossos militantes que são profissionais da saúde. Garantimos que não é de 3 anos, mas não dá para entrar de uma hora para outra. Aqui, o trabalho é sério. Além disso, durante e após a apresentação da proposta, houve tempo e espaço para as pessoas se manifestarem durante a Assembleia.
Mesmo as dúvidas que ficaram, nós criamos espaços de escuta e diálogo aberto. Ficamos cerca de 3 horas entre mais de 200 pessoas militantes da Sameca, debatendo quais seriam os melhores rumos da Sameca. E após isso, ainda ficamos no dia seguinte mais 4 horas em link aberto, com 300 pessoas, ouvindo suas dúvidas remanescentes e acolhendo os camaradas diante da repercussão da decisão que foi tomada. No final, votamos se deveríamos votar naquele dia a alteração ou não. Caso as pessoas militantes quisessem adiar a votação, não teríamos votado. Como vocês podem ver, não foi a diretoria central que quis votar no dia 13/12. Depois, abrimos a votação para pessoas associadas, membros da Sameca, lembrando que prevê o artigo 8 do Estatuto. Artigo 8. São direitos das pessoas associadas quites com suas obrigações sociais. 1. Votar e ser votada para cargos eletivos conforme a regra do capítulo 3. 2. Tomar parte das Assembleias Gerais. Parágrafo único. A categoria de associados honorários e beneméritos não terão direito a voto nem poderão ser votadas para cargos eletivos. A votação foi feita por todas as pessoas presentes, com direito a voto de todos. E como vocês podem ver, esse foi o resultado final. Se te disseram que foram 5 pessoas que querem lucrar com a Sameca que fizeram isso, estamos mostrando que não. Consideramos que 168 pessoas, militantes da Sameca, mais 75% dos presentes militantes politizados formados na base da associação, que definiram o que é melhor para a sua própria associação. E isso é algo que trazemos com transparência, por ser sim uma informação relevante em todos esses processos. Como nos diz o marxismo-leninismo, uma organização de vanguarda precisa liderar as massas que seguem essa vanguarda, por estarem convencidas de que são o destacamento mais avançado da classe trabalhadora. Na real, para o leninismo mesmo, isso precisaria partir da classe operária, mas nem entraremos nesse meandro aqui. Perguntamos para a massa da Sameca se ela se sentia representada pela antiga vanguarda, e as pessoas militantes nos disseram que não. A base da Sameca decidiu seus rumos, não a diretoria central. Essa decisão reflete nosso amadurecimento político e a necessidade de aprofundar o nosso trabalho de base e a nossa linha de atuação específica junto às massas que representamos. Tudo isso veio depois de um ano de muito crescimento interno. 2025 foi o ano em que fizemos as nossas primeiras conferências regionais, nas quais as bases da Sameca apresentaram as suas propostas de como melhorar a associação. Foram 6 encontros regionais, com 466 pessoas militantes inscritas, 48 propostas apresentadas e cerca de 20 horas de debate. Nós estendemos o convite à vanguarda, mas somente as bases da Sameca compareceram. Cada região elegeu o seu representante e 3 propostas. Em novembro, nós estivemos em Salvador para a nossa primeira conferência nacional. Tivemos também em novembro a primeira jornada da Sameca, pela libertação coletiva, diálogos anticapitalistas e antirracistas. A antiga vanguarda foi convidada para participar desses eventos, mas infelizmente não esteve, e nós contamos com a nossa base e outros movimentos sociais que tiveram presentes com a gente nesses momentos que foram tão importantes. Foram momentos incríveis, com diversas falas e diversas pessoas camaradas de outras organizações políticas. A gente participou também da marcha do 20 de novembro, lá em Salvador. A gente vai apresentar tudo isso em um documentário que vai estar disponível para toda a comunidade. A nossa equipe de comunicação já está trabalhando para isso, e vocês vão ver o trabalho maravilhoso, com depoimentos, com falas, com coisas que a gente registrou e foram fundamentais para amadurecer a nossa luta e a nossa convicção da importância do nosso movimento. Aqui precisamos voltar ao assunto. Na Sameca, lutamos contra a precarização das pessoas profissionais da área da saúde. Essa é uma preocupação que fazemos questão de ter. Toda pessoa militante dentro da Sameca recebe de forma igualitária, independente do local que ocupe, dentro da hierarquia da associação. Essa foi a forma que encontramos de trazer para a vida das pessoas da nossa associação a possibilidade da militância sem ter que competir com as contas do mês e coisas do tipo. É isso que traz constância e coerência na construção do nosso trabalho. Isso só é possível quando não há exploração do lucro. Isso só é possível quando não exploramos o trabalho das pessoas trabalhadoras que estão na Sameca. Nós existirmos é a prova que nosso modelo funciona. E essa premissa nós aprendemos no leninismo. Com tudo isso, o que a gente quer explicar aqui é que na Sameca não tem acúmulo de capital. Todo valor que entra no nosso caixa serve para pagar as despesas da associação e valorizar as horas de militância das pessoas que estão ao nosso lado.
Sobre os valores de terapia, a Sameca não se envolve na relação entre as pessoas profissionais e seus pacientes. Os valores e demais coisas definidas são da relação profissional e paciente. O Conselho Federal de Psicologia indica um valor médio por sessão de R$ 239. Isso quer dizer que o valor mínimo que uma pessoa profissional psi da Sameca cobra é R$ 200? Não! Isso quer dizer que se, e é só se, você tiver condições de pagar um valor de R$ 200 por sessão, você ajuda que a pessoa psi que te atenda consiga também atender alguém que possa pagar muito menos que isso. Dessa forma, tentamos garantir um valor médio para cada pessoa que atende na Sameca. Hoje, dezembro de 2025, o valor médio de uma pessoa que atua com a gente, considerando esse modelo, é de aproximadamente R$ 85. Para vocês terem uma base de comparação, uma pessoa que atua por convênio recebe cerca de R$ 20 por atendimento. Acho que nosso modelo funciona. Esse dinheiro, com o preço decidido entre a pessoa profissional e o paciente, vai diretamente para a pessoa profissional, sem intermédio da Sameca. Ah, mas eu ouvi de um monte de gente dizer que se inscreveu e não foi chamada. É verdade, gente. Infelizmente, o Brasil tem mais demanda para atendimento em saúde mental do que é possível a gente dar conta. Além disso, trabalhar com encaminhamentos requer muita responsabilidade, principalmente com os dados dos pacientes e dos profissionais de saúde. Consideramos tudo isso para criar os nossos processos, que são tão complexos que se tornaram inviáveis de se manter no nosso modelo inicial, o Google. O Google não tem mais espaço para os nossos dados. A Sameca quebrou o Google algumas vezes esse ano, então a gente precisou criar um sistema próprio, tanto para dar conta do volume de quem nos procura, quanto para garantir a segurança dos dados dos profissionais e dos pacientes. Nesse sentido, temos uma equipe de tecnologia maravilhosa, que construiu um sistema do zero na militância. Como alguns de vocês já sabem, esse ano a Sameca recebeu um empréstimo do ICL como parte do prêmio da participação do ICL Tank. Parte desse empréstimo já foi investido na construção de um sistema visando melhorar a interface entre paciente e psicólogo. Esse sistema agora ele já está, spoiler, em processo de teste e logo vocês vão receber o link para quando forem se cadastrar na Sameca através desse sistema. Isso só foi possível por causa do contínuo esforço e trabalho de militância de equipes aqui dentro do Sameca, graças a uma militância remunerada que permitiu valorizar o trabalho desses nossos profissionais e fazer isso num tempo que não seria possível de outra forma. Então a gente tem muito que agradecer a todos esses profissionais que estão aqui contribuindo, que estão aqui militando e acreditando no projeto. E tudo isso fez com que nos nossos 3 anos de existência a Sameca mudasse vidas. Com diversos pacientes que pela primeira vez se sentiram confortáveis de estar em processo de terapia, sabendo que do outro lado existe uma pessoa camarada. E lembrando que nenhum profissional faz e nem pode fazer política em consultório. Não é disso do que se trata aqui. E se você tem qualquer tipo de dúvida sobre o que estamos falando nesse momento, temos vídeos explicando no nosso feed também. Temos profissionais que puderam deixar de trabalhar em espaços precarizados como estacionamentos e restaurantes e que tinham o atendimento em psicologia, que é a área que tinha se formado, como algo que não pagavam as contas. Nós não somos santos, não somos perfeitos, não somos a última bolacha do pacote do comunismo brasileiro e não estamos aqui atrás da carteirinha do comunista do ano. Então, fiquem tranquilos. Nós somos sim comunistas, marxistas-leninistas, convictos que a Revolução Brasileira será feita pelas pessoas brasileiras e que os problemas do campo da saúde continuarão afetando a classe trabalhadora, uma vez que é consequência do sistema capitalista e que precisa ser superado. E enquanto isso ocorre, faremos de tudo que está no nosso alcance para atender essa classe, seja na perspectiva da pessoa atendida, seja da pessoa trabalhadora. Não é possível falar em adoecimento mental sem falar do sistema capitalista que vivemos. Dizer isso marca o desconhecimento de pessoas que não são profissionais de saúde. E se você chegou até o fim desse vídeo, também queremos te convidar a vir com a gente, já que essa Sameca é inevitável e irreversível. Enquanto durar o sofrimento dos trabalhadores, nós não pararemos. Para conhecer quem nós somos de verdade, veja o que falamos nas nossas redes, o que escrevemos no nosso periódico, o que diz o nosso site e principalmente o que falam as pessoas por nós atendidas.
Sentimos muito se demoramos mais do que vocês gostariam para trazer esse vídeo. Quisemos ter o cuidado de apresentar todos os nossos pontos, considerando sobretudo as pessoas atendidas e nossos militantes. Além disso, vale lembrar que militamos ao mesmo tempo em que temos os nossos trabalhos, então não conseguimos oferecer um vídeo de estúdio com qualidade de cinema, cenário com livrinho de fundo e subcelebridades da internet. Nós somos a Sameca, somos militantes e trabalhadores. Eu, por exemplo, sou psicóloga. Eu sou nutri pesquisadora. Eu sou psicólogo e militante da Sameca. Eu sou nutricionista, geógrafa e militante da Sameca. E eu sou psicóloga e pesquisadora. Nós sabemos que até por isso não tenhamos tanto alcance. Então, se você conhece outras pessoas que ficaram sabendo de toda essa história, fique à vontade para compartilhar esse vídeo. Apesar de não ter o alcance dos sonhos, seguimos como sempre fizemos e lutamos com as armas que temos, teoria e prática revolucionária. Agradecemos de verdade por nos escutar até o fim e especialmente por ter nos dado o benefício da dúvida. Faz o F.